Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, lembrando a todos que nós, infelizmente, não estamos podendo ter o nosso culto presencial, mas estamos aqui pela graça de Deus para adorarmos juntos, virtualmente, o nome do Senhor, cultuá-lo e termos comunhão uns com os outros mesmo à distância. Vamos orar, pedindo para que Deus esteja nos abençoando, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor, como igreja, como corpo Teu, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que a Tua presença continue constante nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que Teu Santo Espírito continue a nos orientar de maneira tal, Senhor, que possamos agradar a Ti, Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja usando, meu Deus, as nossas vidas, usando aquilo que temos, Senhor, aquilo que somos para que o Teu reino, Senhor, seja divulgado, para que o Teu reino, Senhor, seja estabelecido. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a passar pelos momentos difíceis que temos passado, Senhor, e nos dê, Senhor, a alegria da salvação diariamente, Senhor, para que possamos enfrentar as lutas, Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades, as quais também, Senhor, tem nos aproximado de Ti, por isso te louvamos e te agradecemos. Esteja com cada lar, com cada irmão, com cada irmã, com cada internauta que está participando deste culto, Senhor. Fala-nos ao coração nesta noite, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, de 19 a 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Diz assim a Palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Boa noite, irmãos. Nesse mês de setembro, nós estamos então envolvidos com a nossa campanha de missões nacionais. Campanha de Missões Nacionais é a campanha que divulga e arrecada a oferta para a obra de missões feita no nosso país, dentro do Brasil. Nós temos diversos projetos que estão sendo divulgados, que os irmãos acompanham pelos vídeos, tem a oportunidade de acompanhar também nas redes sociais, nos sites da Junta de Missões Nacionais, e que acontecem então dentro do nosso país, na Amazônia, no Sertão, no Nordeste, no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, aqui onde nós estamos. São diversos projetos no Rio e São Paulo, como a Cristolândia, que é o nosso maior projeto também. E nós então trabalhamos durante esse mês de setembro nessa divulgação. A campanha ela dura um ano, mas nesse mês de setembro nós começamos então a divulgação da campanha, que começa agora em 2020 e vai até agosto de 2021. O tema da campanha desse ano é Porque Ele Me Amou, que é um tema muito bonito. E a divisa está lá em 1 João 4,16 e diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, E essa é realmente a nossa razão de amar ao nosso Senhor. Ele nos amou primeiro, morreu por nós. E nós temos então 4 ênfases. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Hoje a gente vai ver um vídeo que fala sobre a ênfase. Porque Ele me amou, eu multiplico. Então nós vamos ver esse vídeo e depois nós vamos ver também o clipe da música oficial da campanha de missões desse ano. Mas antes da gente ver esses vídeos, nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos missionários, vamos orar pela nossa campanha, vamos orar pelo nosso país, vamos pedir então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando durante essa campanha de missões nacionais. Ó Deus, nós sabemos que o nosso país precisa desesperadamente do Teu Evangelho. Senhor, a nossa população, a nossa sociedade precisa ser transformada pelo Teu amor. Ó Deus, nós sabemos que só o Teu Evangelho é o poder transformador, é o poder que pode mudar a situação do nosso país. Ó Deus, então que nós possamos, como Teus servos, ser, ó Deus, missionários, orando, contribuindo, repartindo, multiplicando. Ó Deus, que possamos ter disposição de levar a Tua palavra às pessoas que ainda não Te conhecem, de orar por missões, de orar pelos missionários, de contribuir com o nosso dinheiro, com os nossos bens, para que a Tua palavra chegue, ó Deus, a lugares aonde ela ainda não chegou, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Teu amor e a Tua graça, e que cada dia mais vidas sejam alcançadas. Senhor, o nosso desejo é ver pessoas rendidas aos Teus pés, é ver, ó Deus, vidas sendo alcançadas e libertas pelo poder do Teu amor. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos missionários, aqueles que têm dedicado a sua vida integralmente ao trabalho do Senhor, que têm deixado tudo para trás e que têm vivido de uma maneira, ó Deus, que o seu único objetivo é levar o Evangelho do Senhor. Tenha, ó Deus, misericórdia dessas pessoas. Sustenta elas fisicamente, sustenta elas espiritualmente, sustenta elas, ó Deus, emocionalmente, materialmente. Abre as portas, ó Deus, para que a sua palavra seja levada aos confins do nosso país e nos ajuda, nos move a fazer a nossa parte. Ó Deus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa essa campanha, toca no coração de cada um, abençoa as pessoas que estão à frente desse trabalho de missões. Ó Deus, que nós sejamos
uma seara, ó Deus, cheia de obreiros que trabalham com alegria, porque o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu,
quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder tua vida atrás, escravidão
ter agora o nosso momento de intercessão. Nós vamos acompanhar a irmã Maria de Fátima na oração de intercessão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nosso escudo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando, elevando nossas súplicas até o Senhor, Pai. Pai de amor, abençoa em nome de Jesus, Senhor, nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, ó Pai, nossos idosos. Pai, abençoa em nome de Jesus, Senhor, o pastor, sua família, ó Pai, todas as famílias da igreja, ó Pai. Abençoa, Senhor, todos os ministros que estão nos trazendo a palavra, Pai. Aquela mensagem, Senhor, que receberíamos mesmo se estivesse presente, ó Pai. A mesma mensagem está sendo transmitida, ó Pai, para as suas ovelhas, ó Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, Pai. Visita nesse momento, Pai. Obrigado por aqueles que já foram recuperados, graças à Tua vontade, ó Pai. Abençoa, Senhor, o Tiago, abençoa, Senhor, todos os irmãos que se encontram enfermos, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Pai. Ó Pai, abençoa, Senhor, as famílias enlutadas, que o Senhor esteja, ó Pai, consolando, confortando, ó Pai, suprindo todas as suas necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, para aquelas famílias que estão passando por dificuldade financeira, que o Senhor possa estar abrindo para as portas de trabalho, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo, Pai, todas as suas necessidades, ó Pai. Ó Pai, visita, Senhor, aquelas famílias, ó Pai, aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo possa estar falando aos seus corações e que eles venham conhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Ó Pai, fica conosco, abençoa a semana que se inicia, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem preservado famílias, ó Pai, dessa enfermidade, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, Pai. Obrigada por tudo, nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha alma hoje está inquieta, me sinto em falta contigo, ó Deus. Sou um vaso frágil que está vazio quando muitas bênçãos tu tens pra mim. Bondoso Deus, vem abrir meus olhos pra ver tesouros que só há em ti, que riqueza eu veja só na tua graça, esqueça a prata e o ouro daqui, e o meu desejo satisfeito seja, e eu mais dependa da comunhão
da medida do agir submisso de quem te serve de coração. Bondoso Deus, vem abrir meus olhos pra ver tesouros que só em ti, que riqueza eu veja só na tua graça, e esqueça a prata e o ouro daqui. Esqueça a prata, esqueça o ouro e viva pra ti. Olá, boa noite. Com alegria, mais uma vez, estamos juntos para meditar na Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar num texto, num versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E o versículo nos declara a seguinte verdade: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vamos falar nesta noite sobre o Evangelho é o poder de Deus em ação no mundo. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito do Evangelho de Jesus, ele declara em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então é a essência simples do Evangelho de Jesus Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdade do Evangelho. E nós lemos então nesse versículo 16 de Romanos 1, que o Evangelho é o poder de Deus. Por quê? Deus teve que interferir no mundo com o seu poder. A situação do homem no pecado é uma situação crítica, terrível, e que não existe nada nesse mundo, nenhuma decisão do homem, nenhuma renúncia do homem que possa resolver esse problema do homem. Apenas a situação crítica do homem é tão difícil de ser resolvida que foi preciso que Deus viesse com o seu poder ao mundo para então libertar, salvar e trazer vida eterna ao homem. Então o Evangelho é o poder de Deus, na ação de Deus em favor do homem, na vida do homem, para trazer-lhe realmente a salvação eterna. Nós vamos destacar alguns pontos importantes
E o primeiro ponto que nós destacamos é que o Evangelho é o poder de Deus em ação aqui no mundo. A condição do homem é muito difícil, por isso Deus teve que enviar Jesus Cristo, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que ele pudesse então, com o poder da sua morte, o seu poder como Deus encarnado, poder resolver o problema do homem, o problema do pecado. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 18, ele fala o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos por Cristo, é o poder de Deus que se manifestou então no mundo. Então a mensagem da cruz é o poder de Deus, e esse poder é o Evangelho que está agindo no mundo, sendo pregado e resgatando a vida das pessoas. Nós vemos Paulo também falando em 1 Coríntios 2:2, ele fala: olha, eu não propus pregar entre vocês outra mensagem, mas a mensagem que eu propus no meu coração anunciar para vocês é Jesus Cristo, e esse crucificado, esse pregado na cruz. Então é o poder de Deus na cruz do Calvário que veio para libertar, salvar, trazer vida ao homem. Por isso que Paulo, em Romanos 3,16, fala, que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então não existe realmente uma outra maneira, um outro modo, um outro meio de salvação a não ser no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus que se manifestou em Cristo ali na cruz do Calvário para salvar o homem. Em segundo lugar, o Evangelho é o poder de Deus que traz reconciliação do homem com Deus. É outro problema, porque o homem por si mesmo, ele não quer reconciliar-se com Deus. Ele quer continuar na sua vida do jeito que ele acha que é certo, como diz a palavra de Deus: há caminho que aos homens parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. E o homem quer viver essa realidade. Ele não quer, então, voltar para Deus e ter que fazer concessões para poder seguir a Deus. E então o Evangelho é o poder de Deus que age na nossa vida para que nós possamos sentir vontade e desejo de reconciliar com Deus. Por isso que em 2 Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou, nos concedeu o Evangelho, a palavra da reconciliação para o homem com Deus. Nós lemos isto também em Romanos 5, versículo 10, que quando nós ainda éramos inimigos, Deus nos reconciliou consigo mesmo através da morte de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é
poder de Deus que traz reconciliação do homem com Deus, porque o pecado separou o homem de Deus, fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus, e através do Evangelho nós somos reconciliados com o nosso Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder resgatador de Deus. É o poder que nos resgata, é o poder que nos tira das trevas, nos tira da escravidão do pecado e então nos faz então viver em liberdade, uma vida de liberdade, uma vida livre. Jesus nos fala em Mateus 20, versículo 28, o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O Evangelho, então, é o poder de Deus resgatando os homens da escravidão do pecado, do domínio do pecado e da condenação do pecado. Jesus Cristo veio para servir, para entregar a sua vida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em Gálatas 3,13, Paulo fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a lei se tornou uma maldição para nós, porque nós não podemos obedecê-la na íntegra. E a Bíblia fala que qualquer mandamento que a gente quebrar, já quebramos toda a lei. Que nós não cumprirmos, então, toda a lei na íntegra, então nós vamos ser condenados pela lei. Ela se tornou uma maldição, por isso Cristo se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a fé. É a fé que nos é dada e nós agora, por esta fé, recebemos então, quando cremos em Cristo, o Espírito Santo na nossa vida. Então, Jesus Cristo veio nos resgatar, nos dar vida. Em quarto lugar, o Evangelho é o poder libertador de Deus. Libertador. Então, o que é isto? Porque libertar de quê? A Bíblia fala, Jesus falando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele nos libertou do império das trevas, em primeiro lugar. Essa é a verdade. Jesus, quando fala sobre isso, ele diz: olha, ninguém pode invadir a casa do ladrão e saqueá-la, porque ele então está vigiando a sua casa. Mas ele diz: mas existe um mais forte do que o ladrão, e esse mais forte é o Senhor Jesus, que quando ele veio ao mundo para nos libertar então do império das trevas, e ele invade então o império das trevas e nos resgata dali, quebra as correntes da escravidão e nos dá então a libertação. Por isso que Paulo escreve em Colossenses 1,13 o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, então,
do diabo. Nós podemos ver aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ante aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então ele nos dá uma total libertação do império das trevas, do domínio do diabo. Jesus Cristo arrebenta com o império das trevas e quebra as correntes e nos liberta, porque o Evangelho é o poder libertador de Deus. Também Jesus nos libertou do pecado. Apocalipse 1:5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então já alcançamos em Cristo a total libertação dos nossos pecados, a libertação do diabo e também do pecado na nossa vida, porque o Evangelho é o poder libertador de Deus na nossa vida. Em quinto lugar, o Evangelho é o poder transformador de Deus. É o poder que transforma as vidas das pessoas. Nós lemos em 2 Coríntios 5:17, Paulo falando sobre isso, ele diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se torna novo quando nós somos transformados por Cristo, pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus que realmente nos transforma, nos dá nova vida, nova maneira de viver. As coisas então passam a ser diferentes na nossa vida, porque nós somos transformados quando aceitamos Cristo. Segundo Coríntios também 3:18, nós lemos: e todos nós com o rosto descoberto, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e pelo seu Espírito. Então, o Paulo está dizendo, olha, a transformação de Cristo está sendo realizada na vida daqueles que aceitam Jesus. A Bíblia fala que Jesus está transformando, trabalhando na sua igreja de forma espiritual para que a sua igreja seja santa, para que a sua igreja seja realmente perfeita, né? Sem mancha. E é isso que ele está fazendo. Ele está transformando de glória em glória a nossa vida, a nossa imagem, fazendo com que nós possamos nos transformar na imagem de Cristo. João fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, irmãos, não sabemos o que seremos, mas uma coisa nós sabemos, que quando Cristo se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele. Um corpo novo, um espírito perfeito, então nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Em sexto lugar, o Evangelho é o poder de Deus que transforma o pecador perdido, condenado, em filho de Deus, em filho do Senhor. Então, lemos isto em João 1,12, versículo bastante conhecido: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ninguém nasce filho de Deus nesse mundo. E para ser filho de Deus é preciso crer e receber Jesus como Senhor. E o poder de Deus age em nós
pecadores, perdidos, condenados, e nos transforma então em filhos de Deus. Por isso que esse versículo fala: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus Cristo. Então, pecador, pelo poder do Evangelho, são transformados em filhos de Deus, pecadores perdidos, afastados de Deus, caminhando para a condenação eterna, agora são transformados pelo Evangelho, que é o poder de Deus, em filhos de Deus. Gálatas 4, 5 a 7, nós lemos: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus que transforma pecadores indignos em filhos de Deus, em herdeiros de Deus. Esse é o Evangelho poderoso que está no mundo agindo, que pregamos, que anunciamos. Esse é o Evangelho poderoso de Deus. E por último, o Evangelho é o poder salvador de Deus. A salvação não é algo que o homem conquista com seus méritos, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele possa realizar, porque nada pode agradar a Deus em nós. Foi por isso que Jesus veio realmente para morrer, e a sua morte então pagou a nossa dívida e agradou a Deus, satisfez a Deus, e agora então ele é o Salvador. Nós lemos isto no versículo de Romanos 1,16, que nós lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Aquele que crê, então, é salvo por Cristo, não é será salvo. Jesus fala isso em João 5, 24, quando ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O Evangelho também é o poder glorificador de Deus. A glorificação é o último ato da salvação de Deus na nossa vida. Por isso que nós lemos em 2 Tessalonicenses 1,12, Paulo falando: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo também fala em Romanos 8 que nós vamos ser glorificados juntamente com Cristo, vamos receber a glória de Deus. 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então essa é o último ato da salvação, do Evangelho poderoso de Deus nas nossas vidas. É a nossa glorificação, e nós então vamos ser semelhantes a Cristo. Concluindo, podemos dizer que Jesus pagou o preço da nossa dívida. E quando nós cremos nele, nós agora somos justificados, somos salvos, e agora nós então não devemos mais nada, e pela graça, pela misericórdia, nós alcançamos então a vida eterna.
É só o poder do Evangelho que pode salvar o homem. Por isso Paulo disse, eu não sinto vergonha do Evangelho diante das perseguições, do sofrimento que eu passo por causa do Evangelho. Eu não sinto vergonha, porque é o único poder, é o único meio de salvar o homem pecador, é através do Evangelho, é através da fé em Cristo, é através da entrega ao Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem distinção. É preciso crer, é preciso aceitar Cristo, porque sem isto não há salvação. O Evangelho é o poder que está agindo no mundo para salvar o homem dos seus pecados. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Chegamos ao final do nosso culto, agradecemos a participação de cada um dos irmãos, cada um daqueles que tem visitado a página da igreja, seja no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pedimos para que Deus continue a te abençoar. Desejamos a todos uma boa semana, uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor. Lembrando que aqueles que não puderam contribuir ainda para os itens da cesta básica podem contribuir, sempre há tempo de atender as pessoas que necessitam. Também vamos estar orando uns pelos outros, orando pelos enfermos, vamos orar agradecendo, né? A mãe da irmã Juliana saiu da UTI, recebeu alta, nós louvamos a Deus por isso. Então que tenhamos todos uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias. Sabemos que as lutas virão, mas Deus é conosco. Amém? Fiquem com Deus.